Nesse vídeo eu resolvi analisar a carteira de investimentos do Pablo Marçal, um dos candidatos a prefeito lá de São Paulo e conhecido pela internet como um todo. Inclusive a carteira dele está toda disponível num portal de transparência, portal de divulgação de contas, que todos os candidatos precisam fazer. Será que o Pablo está investindo bem? Tem como melhorar? É tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Boa, vamos lá, e antes de mais nada eu quero deixar uma coisa extremamente clara aqui. Esse vídeo não é sobre política em nenhuma instância. Não existe nenhum viés político por trás das opiniões aqui dadas. A única ideia de um conteúdo como esse é aproveitar o hype do Pablo Marçal e falar sobre a carteira de investimento dele. Dito isso, toda e qualquer análise de fundamento do mercado financeiro vai ser somente baseado em técnicas e comprovadas essas técnicas aqui dentro do mesmo vídeo. Tudo isso como se fosse uma pessoa desconhecida que passasse pelo Clube do Valor e a gente fosse fazer uma análise. Dado esse disclaimer, vamos dar o primeiro passo da análise de uma carteira de investimentos que tem que começar pela macroalocação. Eu sempre falo isso para vocês aqui, que nada mais é do que a porcentagem de peso de cada classe de ativo dentro de uma carteira de um investidor. Quantos por cento ele tem em renda fixa, em renda variável? Esse desenho é chamado de macroalocação. No caso do Pablo Marçal, quando a gente vem aqui nesse portal de transparência, a gente consegue ver os bens do candidato declarados aqui, um total de 169 milhões, e aqui estão todas as aplicações, depósito bancário em conta corrente no país, que seria um saldo ali na XP, tem terreno urbano da fazenda Tamboré residencial, cotas em quiões de capital na empresa Marçal Participações, saldo em renda fixa, saldo em aplicações do Banco Itaú, participação em empresa, Marçal Loteamento Participações. Então tá tudo aqui listado, sejam aplicações financeiras, que é o que a gente vai focar para falar aqui, sejam participações em outras empresas. Eu já deixei separado aqui pro vídeo tudo que é aplicação financeira de verdade, letra imobiliária garantida, saldo renda fixa no Itaú, LFT na XP, Itaú referenciado, saldo de aplicação CDB, saldo conta corrente XP, Banco Safra, letras de crédito de agronegócio, que seriam as LCAs, e R$500 ali que sobrou num fundo imobiliário chamado Glog 11. O Pablo Marçal deve ter esquecido essas cotas de fundo imobiliário ali e ficou perdido no nome dele. E a gente já vai falar em detalhes sobre cada uma dessas aplicações. Mas agora, falando de macroalocação, o mais importante é a gente entender que o Pablo ele é um investidor muito mais focado em renda fixa na parte de investimentos financeiros que ele faz. Pelo menos é essa leitura que dá para fazer com a superficialidade dos dados que a gente tem. Afinal de contas, a gente não tem acesso a detalhamento de cada um das aplicações financeiras que ele faz em cada um desses bancos. Mas ao que parece, tudo indica que ele é realmente um investidor muito mais focado em renda fixa, tendo uma carteira mais ou menos parecida com essa. De forma simplificada, uma carteira toda renda fixa pós-fixada. Ah, Felipe, mas existem as empresas que ele investe, então é como se fossem ações da bolsa. Imóveis que ele tem declarado no nome dele ali seriam como fundos imobiliários. Mas na verdade, eu sei que muita gente pode estar pensando isso, mas esse também é o caso de várias outras pessoas do Brasil, que muitas vezes têm participações nas próprias empresas em que eles trabalham ou que eles fundaram, e ainda assim tem uma parcela de investimentos no mercado financeiro. Na hora da gente fazer uma análise sobre investimentos, o correto em termos de fundamento é considerar as aplicações financeiras daquela pessoa. Por isso que a gente vai seguir assim com o Marçal também. Ah, Felipe, eu quero saber quais as aplicações que ele tem ali no Banco Itaú, no Banco Safra. De novo, a gente vai falar sobre isso, só que saber qual é a aplicação, qual é a ação, o fundo imobiliário que um candidato investe não é a coisa mais importante, seja ele candidato ou qualquer investidor. Porque afinal de contas, como disse o professor Roger Ibbotson, esse senhor que aparece aqui na tela em quase todos os vídeos aqui para vocês, que é professor da Yale University desde 1984 e autor de livros muito famosos do mercado financeiro. E um estudo não tão antigo dele, ele demonstrou com todas as vírgulas que praticamente 92% do sucesso do investidor está explicado pela eficiência da sua macroalocação. E é por isso que todas as vezes a gente dá mais atenção para essa fase do vídeo. Então fica a primeira conclusão da análise. No caso do Pablo, ele é um investidor muito agressivo em termos de negócios, em criar novos imóveis e terrenos para depois vender e tirar lucro com isso. Mas quando parte para o mercado financeiro, a verdade é que ele é um investidor muito mais conservador. E assim como o Pablo, existem vários, diversos, centenas, milhares de investidores mais conservadores também. Não tem problema nenhum ter um portfólio concentrado em renda fixa. Inclusive aqui no Clube do Valor a gente tem um modelo de macroalocação chamado de 100% renda fixa, que tem um peso maior para ativos voltados à proteção contra a inflação, 50% da carteira, mas também não deixa de lado ativos pós-fixados, que pagam mais rentabilidade quando a Selic sobe, e ativos pré-fixados também, que tendem a ter uma remuneração maior quando a Selic cai. E é justamente por causa dessa inteligência de macroalocação que esse modelo de carteira de renda fixa aqui teve uma rentabilidade de mais de 13% ao ano quando a gente puxa um histórico desde 2004. E mesmo que a gente
gente faça o abatimento da inflação nesse período inteiro, a gente veria uma rentabilidade de praticamente 7% real de uma carteira como essa, sem abrir mão do menor risco que a renda fixa também traz. Então, de cara aqui, a gente já encontra espaços que daria para melhorar a carteira do Pablo. E a gente já vai falar detalhes de como ele pode melhorar isso e os ativos, cada um deles na carteira. Mas o fato é que é muito comum a gente encontrar no dia a dia pessoas que não são especialistas de mercado financeiro. Na sua grande maioria, empresários, médicos, engenheiros, autônomos ou qualquer outra atuação profissional dedicada que precise da energia e empenho da pessoa. O fato é que todos esses profissionais precisam investir muito bem para tirar um pouquinho o pé do acelerador da sua profissão daqui a 10 ou 15 anos. Mas é fato também que não adianta um médico, um empresário gastar boa parte do tempo dele estudando mercado financeiro, desenvolvendo estratégias de investimento, sendo que o tempo dele seria muito melhor aplicado desenvolvendo os próprios negócios, melhorando na própria profissão dele, para que ele ganhe cada vez mais e faça aportes cada vez mais brutos para chegar mais rápido na liberdade financeira. Então, se você se encaixa nessa história de ser um profissional que não tem segurança 100% de saber exatamente qual é a hora de comprar, de vender um ativo e saber sempre qual estratégia usar para atuar no mercado financeiro, bom, aí eu preciso te convidar para uma análise de carteira gratuita, onde a gente vai literalmente doar uma hora do tempo de um dos nossos especialistas para olhar para o teu caso de forma individual e te dar um planejamento estratégico de como é que você pode sair dali já acelerando o teu caminho para a liberdade financeira. Como essa análise é 100% gratuita, você não tem absolutamente nada a perder. A única coisa que você precisa fazer é preencher um brevíssimo formulário com teu nome e teu telefone num link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Beleza, agora vamos para a microalocação, olhar ativo por ativo da carteira do Pablo. O primeiro deles e um dos maiores posições que ele tem é essa LIG no Banco Itaú, letra imobiliária garantida. Esse que é um tipo de investimento com lastro em ativos imobiliários. E dá para ver que ele tem uma parcela grande do patrimônio dele nesse ativo aqui. E o legal é que as LIGs, por ser atrelado ao setor imobiliário aqui no Brasil, ela tem isenção de imposto de renda para pessoa física. Aqui a gente já tem uma vantagem. Mas a principal característica das LIGs são as famosas garantias duplas que elas oferecem. Normalmente, quem investe num ativo de renda fixa, seja um CDB, uma LCI, um LCA, já tem a garantia do emissor bancário. Ou seja, se o Pablo investiu, por exemplo, nas LIGs do Itaú, ele já tem o banco como garantia. Contanto que o banco continue com saúde financeira e não quebre, muito provavelmente ele vai ter o retorno daquela aplicação. Beleza, isso aqui todo ativo de renda fixa tem. Agora, no caso das LIGs, elas têm uma segurança a mais. Elas contam também com garantia de ativos que ficam separados do patrimônio do banco. Então, mesmo que o Itaú quebre, ainda sobram garantias para cobrir o investimento que se tem em LIGs. E normalmente esses ativos separados do banco são os próprios ativos imobiliários aos quais foram destinados aqueles recursos. Então, beleza, as LIGs têm essa famosa garantia dupla e elas não têm limite de retorno de capital caso um banco venha a quebrar, como é no caso do FGC, que só cobre R$1 milhão por CPF. E é justamente por isso que as LIGs são aplicações mais conservadoras dentro da renda fixa e muito provavelmente também é por isso que ele tem um patrimônio maior nesse ativo aqui. A única coisa que a gente não tem clareza é sobre a rentabilidade dessa renda fixa. Agora, por ser de um bancão muito grande e ter muita garantia, muita segurança, eu imagino que isso aqui não passa de 95% do CDI. Aí vamos lá, outras aplicações que ele tem aqui, saldo de aplicações no Banco Itaú, mais 49 milhões. Essa aqui também não tem especificação, a gente supõe que ele tá falando também de renda fixa. Inclusive, deixando um recado pro Marçal aqui, alô Pablo Marçal, se você quiser mandar os detalhes das tuas posições financeiras e que a gente faça uma análise financeira ainda mais detalhada da tua carteira para te mostrar como você pode investir melhor, manda pra gente que a gente tá aberto. Beleza, vamos seguir aqui, tem mais aplicações de CDBs e Tesouro Direto, ali espalhado pela XP, na própria conta do Itaú, tem um Itaú referenciado, que é um fundo de investimento 100% CDI, uma LCA ali, que também tá no Banco Itaú, todas elas por serem de bancões e atreladas ao CDI, não devem superar 100% do CDI não. E mais 13 milhões de reais aplicados no Banco Safra, também sem especificações muito claras. O que a gente vê aqui de forma geral é que 98% do patrimônio segue alocado nos grandes bancos aqui no Brasil. E não é mais segredo para ninguém que investir através dos bancões hoje não é a melhor forma de você ser eficiente, ter mais rentabilidade. No caso dele, a intenção pode ser ter um bom relacionamento ali com o banco, afinal de contas ele precisa de crédito, precisa disso para as outras empresas que ele tem. Beleza, isso pode ser muito relevante para o Marçal, mas a gente precisa concordar que não é muito relevante para a grande maioria das pessoas. Para você, se você chegou ali no seu patrimônio de 500 mil reais, de 1 milhão, de 5, de 10 milhões de reais, a eficiência dos seus investimentos segue sendo o maior valor que você pode gerar no mercado financeiro. E eu consigo te mostrar isso em números. A capacidade de geração de renda passiva do Pablo Marçal, considerando que ele tem uma média de 100% do CDI ali de rentabilidade, nos últimos 10 anos o CDI teve um retorno real acima da inflação de 3,31% ao ano. Ou seja, isso significaria dentro do patrimônio do Marçal em aplicações financeiras cerca de 228 mil reais por mês. Só que, como a gente viu, uma macroalocação mais eficiente, combinado a uma melhor escolha de ativos de renda fixa, como CDBs, créditos privados, que naturalmente tem um pouco mais de risco, mas trazem um retorno mais adequado para quem já passou de um patrimônio mais elevado, não é nada
incomum a gente encontrar ativos como esses aqui, ó, de CRAs pagando IPCA mais 7, IPCA mais 7.3, IPCA mais 7.0. E é por isso que quando você coloca inteligência da alocação, você encontra resultados como o que eu te mostrei, de uma carteira 100% de renda fixa que trouxe praticamente 7% acima da inflação, o que é mais do dobro ali do que os 100% do CDI do Pablo Marçal. De novo, é óbvio que isso vai depender muito do perfil pessoal dos investidores. Por isso que tem um link aqui de análise de carteira gratuita individual para ajudar vocês a definir essas coisas. Vai lá, clica no link que é gratuito para participar. Dito tudo isso, qual seria a solução para a carteira do Pablo Marçal melhorar? Bom, de forma resumida, sair disso daqui, que a gente já viu, para algo parecido como isso daqui, mantendo a característica conservadora, mas ainda assim trazendo mais eficiência de alocação. Ah, Felipe, será que dá para melhorar ainda mais a carteira dele? Qual seria o próximo passo? Afinal de contas, como todo o patrimônio dele, pelo menos do que está ali no portal Transparência, está alocado no Brasil, uma outra janela de oportunidade seria alocar em ativos internacionais, dolarizados, como por exemplo as ações dos Estados Unidos, que foram os ativos que mais performaram nos últimos mais de 200 anos, como mostra esse gráfico, ainda garantindo uma proteção maior por estar atrelado a uma moeda muito mais forte. Em linhas gerais, então, a carteira do Pablo Marçal tem muito espaço para melhorar. Apesar de tudo, sendo muito transparente, a gente tem poucos dados fidedignos para fazer uma análise mais aprofundada. Então fica de novo o recado do Pablo Marçal se quiser mandar as posições pra gente. Agora, e você? O que é que você acha da alocação do Pablo Marçal? Me conta aqui embaixo que eu quero te ouvir. Agora, se você quiser ver uma análise aprofundada da carteira do Charles, o economista sincero, eu te convido a assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Tô te esperando por lá.